Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, hoje é domingo, são 6 horas 42 minutos, 6 horas 42 minutos, aleluias, 6 horas 42 minutos, domingo, dia 31 de maio, estamos finalizando o mês de maio. Hoje é motivo de agradecimento a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, né? Hoje, uma madrugada fria, estive 15 para as 3 aqui orando, lendo a palavra, buscando a Deus pela tua vida, pela nossa vida, buscando a Deus pelo nosso país, intercedendo pelo nosso país, né, para que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, possa abrir os olhos de muitos seres humanos que estão enganados concernente à política atual, né, ao governo atual. É assim, essa é a verdade, né? Eu quero falar um pouquinho hoje. Deus trouxe ao meu coração um assunto em 2 Samuel capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, versículo 15 e 16. Eu quero trazer uma palavra para você, meu amigo, minha amiga. Deus vai falar ao teu coração, você vai refletir. Essa é uma palavra de Deus para mim e para a sua vida, e que ela possa dar-nos discernimento, dar-nos sabedoria e inteligência para lidar com certos tipos de coisas na nossa vida. A palavra de Deus diz assim no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 15 e o 16, que diz assim: assim subindo levavam Davi e todo o Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando, e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Aleluias. Eu lendo essa palavra e eu pedindo a Deus orientação sobre essa palavra que eu acabei de ler, né? Que eu acabei de estudar aqui agora, essa palavra sobre essa mulher chamada Mical, a filha de Saul, casada com o rei Davi, um homem de guerra, um homem lutador, um homem perseverante, um homem que trazia dentro dele arrependimento, porque muitas das vezes na hora do impulso ele fazia coisas, mas arrependia, por isso era chamado segundo o coração de Deus. E aqui fala sobre uma situação que nós passamos, às vezes na igreja, no trabalho. A palavra rejeição, ela trabalha tanto na minha vida como na vida do outro. Ela trabalha a meu favor e contra mim. Porque a palavra, o espírito de rejeição, eu até puxei aqui no dicionário aqui, né? O motivo: tomado por grande alegria, o rei Davi veste roupas simples e dançava vigorosamente diante da arca pelas ruas, observando da janela do palácio a esposa Mical, filha de Saul, filha do rei Saul, sente profundo desprezo
né? Desprezo. Depois eu vou ler mais alguma coisa aqui, porque a gente não guarda tudo na mente. A mulher sentindo desprezo pela alegria de Saul, pela alegria dele estar bailando, pulando, cheio do Espírito de Deus, que naquele momento ele estava cheio do Espírito de Deus. Ele estava sentindo uma alegria, porque a arca, a glória do Senhor, estava fora de Israel. E a arca do Senhor, ela representava a glória do Senhor. Então ele, quando a arca retornou para Jerusalém, ele se alegrou, ele ficou feliz, ele ficou contente, a ponto de pular, de dançar na presença de Deus, de alegria. E às vezes a alegria por alguma coisa, por algum motivo, nos leva a fazer isso na igreja, ou dentro de casa, ou às vezes até na rua, dentro do ônibus. São algo que acontece comigo, com você, quando nós damos lugar à palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus e notamos que é Deus falando, a gente sente, né? A gente sente aquela alegria de saber que ali é Deus que está atuando na vida do pregador e ela está sendo transmitida para nós. Essa é uma das hipóteses que pode nos trazer alegria. Mas, infelizmente, existe o tal do desprezo de pessoas que às vezes vê você chorando, vê você pulando, dançando, cheio do Espírito de Deus e te despreza. Por isso que, em meio ao estudo dessa palavra, lendo essa palavra, veio no meu coração também, eu até pedi a Deus discernimento, né? Porque a gente tem que ter discernimento de saber se aquela pessoa está cheia do Espírito de Deus ou não está cheia do Espírito de Deus. E o desprezo, eu acredito que o desprezo, como eu disse, às vezes nós desprezamos e às vezes nós somos desprezados. E a pessoa acaba desprezando o outro por aquele ato que a pessoa está fazendo, aquela situação a qual a pessoa está tendo procedimentos ali de alegria. Eu acredito que essa palavra desprezo, ela pode estar até conjugada à inveja, não sei, depois eu vou fazer uma leitura mais ampla a respeito disso aí. Mas o que eu quero dizer nesta manhã para você, meu amigo, minha amiga, que só existe um meio de você não desprezar e não se sentir desprezado. É lendo a palavra, é buscando a palavra de Deus. No Salmo 70, Davi fala assim: apressa-te, Senhor, em me socorrer, porque o desprezo, ela gera angústia no coração da pessoa. O desprezo, seja para quem for, causa doença, causa enfermidade, causa ali uma certa decadência na vida da pessoa, tanto física quanto espiritual. Tanto que essa Mical, tanto que ela ficou estéril, ela nunca pôde ter filho. E certamente, pela história, a gente entende que ela talvez teria filho. Ela seria uma mulher fértil. Mas pelo desprezo que ela teve com a pessoa que estava se alegrando na presença do Senhor, ela teve uma consequência muito drástica. Qual é a revelação dessa palavra, dessa situação
para nós no dia de hoje que Deus me traz nesta manhã? É a consequência que pode causar para você estar desprezando alguém, né? Por algum motivo, por alguma coisa que você não é capaz de fazer, né? Você não é capaz de sentir, porque às vezes você é uma pessoa vazia, às vezes você é uma pessoa insegura, às vezes você não tem aquele desejo, aquela alegria de se alegrar na presença do Senhor. Quantas vezes somos julgados dentro da igreja, né, porque pulamos, porque não precisa gritar tanto, não precisa isso, não precisa aquilo. A pessoa que ele sente alegria pela presença de Deus, ele faz às vezes até coisas que nem ele mesmo entende o que ele está fazendo, não é? Eu já contei aqui uma vez um testemunho meu de quando eu aceitei Jesus. Eu desdenhava dos crentes, eu fazia chacota dos crentes, orando na madrugada, orando debaixo de uma árvore na madrugada, à tarde, pela manhã. E um certo dia, de tanto eu fazer isso, mas eu era um incrédulo na época, né? De tanto eu fazer isso, um dia Deus me pegou debaixo dessa árvore, 3 horas da tarde, já devia ter tomado umas 10 pingas, cerveja, e Deus me tomou ali e eu fui tomado por uma alegria tão grande no meu coração, porque a presença de Deus, ela veio sobre mim de uma forma sobrenatural. Eu ali chorava, eu sorria, eu pulava, eu me alegrava a primeira vez. Então existem meios. Eu vou contar outro testemunho aqui de também coisas que não é de Deus também, mas indiferente de ser ou não ser de Deus, o melhor é não desprezar, é não desdenhar da pessoa, não fazer chacota da pessoa por aquilo que a pessoa talvez está fazendo, por algum ato que a pessoa está fazendo. Principalmente aqui nós estamos falando referente a coisas de Deus, né? Teve uma certa época, há muitos anos, eu não me lembro se é 30, se é 40 anos, eu lembro que eu fui numa vigília na Serra. Eu nem me lembro o lugar mais ali na Serra, eu sei que foi em algum lugar da Serra, e eu fui numa vigília ali, e era um salãozinho assim, tipo uma sala de uma casa ali, parece que 3x3 ou pouco mais, não sei, e estava lotada de pessoas ali orando, e eu estava acompanhado de um rapaz, de uma pessoa, e ele me parece que ele era da Deus e Amor, ele frequentava Deus e Amor, não sei, ou alguma igreja pentecostal. Eu sei que no meio daquelas várias pessoas estava lotado mesmo, e tinha uma mulher no meio desse salão, e a mulher rodopiava, a mulher glorificava e rodopiava para lá e para cá e tal. E esse rapaz virou para mim e falou assim: olha, eu vou te mostrar ali, eu vou lá colocar a mão naquela mulher e ela vai cair. Aquilo não é Espírito de Deus, aquilo é demônio. E ele foi andando em meio às pessoas e estendeu a mão. Quando ele estendeu a mão em direção à cabeça daquela mulher, ela deu um grito e se manifestou e caiu o chão afora, entendeu? Então, por que eu falei aqui o discernimento? Nós temos que ter discernimento de espírito para ver se a pessoa está cheia do Espírito Santo ou ele é uma lata vazia que está ali, né? Daquela maneira. Mas por que eu estou falando isso aqui, contando uma coisa que aconteceu comigo e outra que aconteceu comigo também, eu vendo
E eu não entendia, para mim a mulher estava cheia do Espírito de Deus, né? Mas eu não tinha discernimento na época, e então a pessoa ali cheia, que tinha discernimento, sabedoria, ele viu que aquilo ali não era proveniente de Deus, só que ele não desdenhou, só que ele não rejeitou aquela pessoa, ele não fez diferença de nada, ele simplesmente foi lá e impôs a mão e tal. Então o perigo da rejeição é a consequência que vem. Essa é a palavra, consequência. Nós já falamos aqui, Mical, ela sofreu dano. Lá em 1 Samuel, parece que capítulo 25, se não me engano, lá em 1 Samuel também, Davi, quando foi pedir alimento a Nabal, Nabal rejeitou Davi. E o povo de Davi, ele rejeitou por causa de algo que Davi foi pedir. Então nós notamos que Davi já tinha ali algum brilho, algo na vida dele que ele era rejeitado. E Nabal também sofreu. A consequência de Nabal foi ruim, né? Deus agiu a favor de Davi e cepou a vida de Nabal. Nabal ficou, né? Morreu. Então a consequência daquele que ele rejeita as pessoas é muito ruim, é muito difícil. Então o meu conselho para você, meu amigo, minha amiga, se você conhece alguém que rejeita alguém, manda esse vídeo para a pessoa, né? Manda esse vídeo que é um aconselhamento aqui, uma palavra amiga, para que a pessoa não rejeite ninguém. Não rejeita, seja bom ou seja ruim, não rejeita a pessoa não, e nem rejeita você mesmo, porque a rejeição, ela tanto vem você rejeitar alguém e você rejeita você mesmo, aí você se isola. A pessoa que gosta de rejeitar, ele se isola, ele praticamente se isola, ele não consegue conviver com as pessoas, porque ele não tem aquela paz de espírito, ele não tem a paz de espírito, aquela alegria de conviver com os outros e aceitar o jeito que a pessoa é e o jeito que a pessoa não é. Entra essa palavra também aí, né, abençoada, de a pessoa não aceitar. É falta de aceitação. Quando a pessoa não aceita o outro ser do jeito que ele é, porque tem pessoas, cada ser humano tem um modo de ser. Tem uns que é alegre demais, tem uns que é menos alegre demais, tem uns que é, né, ali tipo neutro, mas é o jeito da pessoa. E nós devemos o quê? Orar, interceder por aquela pessoa, para que ele ou ela venha se alegrar, ter alegria, ter paz de espírito, porque existem situações de rejeição da própria pessoa se rejeitando, que ele acaba entrando em depressão, ele acaba entrando em angústia, que leva ao suicídio, leva a pessoa a se isolar, a pessoa a ter um comportamento errado. E existe a pessoa alegre demais, né? Existe a pessoa menos alegre, como eu já disse. Então nós, querido, minha querida, nós temos que aceitar a pessoa do jeito que ela é, que ele é. Sem ficar rejeitando a pessoa, sem ficar desdenhando da pessoa como ele é, como ela é. Você pode notar que toda pessoa que rejeita o outro, desdenha do outro, tira sarro da vida do outro, fica falando por trás da vida do outro, se chama inveja, se chama despeito, se chama indiferença, se chama coisas que vai trazer consequência ruim para a sua vida espiritual e física. Existe. Mical não precisava ser estéril,
mas ela foi desdenhada uma pessoa que estava se alegrando no Senhor, né? Então você fica ligado com essa palavra que eu estou te falando, né? Eu também tenho que ficar ligado, porque às vezes nós rejeitamos a pessoa. Quando nós notamos que não, nós rejeitamos. É igual rejeitar também a palavra de Deus que o pregador está pregando. Seja ele pecador, não, que pecador todos somos. Mas se ele tiver em pecado, a palavra de Deus, Deus tem compromisso com a palavra. Então não rejeita não. Quantas das vezes nós deixamos de ir na escola dominical porque rejeitamos o professor? Quantas das vezes nós deixamos de ir na igreja porque o pregador que vai pregar, nós rejeitamos ele, né? Por algum motivo, alguma situação que nós mesmos às vezes criamos na nossa mente, mesmo que a pessoa tenha os seus defeitos, nós rejeitamos e acabamos nesse assunto rejeitando a palavra de Deus. E aí o inimigo aproveita essa situação e começa a trabalhar na nossa vida e leva nós à destruição. Então você analisa aquilo que você rejeita na sua vida, seja a palavra de Deus, seja a pessoa, seja algo que você não agrada. Ore pela pessoa, ora por você mesmo. Quem sabe o mal não está em você, quem sabe você não está tomado por essa doença, por essa enfermidade, por esse mal chamado rejeição, chamado falta de aceitação, de aceitar a pessoa do jeito que é. Amém? Vamos orar agora nesse momento. Eu estou assim um pouco de frio ainda, está bem frio. Então, os pés estão frios, mas glória a Deus por isso, né? Tem meia, por que não calçou uma meia então? Vamos orar? Pai querido, santo, poderoso, maravilhoso, eterno e fiel. Papai querido, eu quero apresentar o Senhor nesse domingo, dia 31 de maio, são 7h04, Pai. Eu peço ao Senhor para me alcançar esse irmão, essa irmã. Asperge hoje, Pai, o sangue de Jesus Cristo sobre nossa vida. Porque quando o Senhor asperge, derrama, quando o Senhor aplica o sangue de Jesus Cristo sobre nossa vida, nós somos limpos e purificados de tudo aquilo, papai querido, que nos faz rejeitar a pessoa, que nos faz não aceitar as pessoas da maneira que é, do jeito que é, tanto na área física como na área espiritual, profissional, sentimental, comportamental. Pai querido, cura, traz cura nesta manhã, traz cura na minha vida, na vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa, desse amigo. Traz cura, papai querido, que o sangue de Jesus tem poder sobre nossa vida, que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário traz cura sobre nós nesta manhã, Pai. Alcança, traz alegria, traz paz ao nosso coração. Coloca sobre nós o espírito de paz, em nome de Jesus Cristo sobre nós, Pai. Eu te agradeço por esse domingo, te agradeço, Pai querido, que até aqui nos ajudou o Senhor. É 31 de maio e nós estamos vencendo mais um mês, em nome de Jesus Cristo. Dá-nos um domingo de alegria, dá-nos um domingo de paz, dá para nós, papai querido, um grande livramento, porque o inimigo tenta ceifar a nossa vida, o inimigo tenta colocar, nos atropelar, causando uma deficiência, causando um infarto, um ataque cardíaco. Dá um grande livramento para nós, Pai, tanto na área física como espiritual. Guarda nós ao sair de carro, ou aquele que está de carro trabalhando ainda como Uber, como taxista. Dá o grande livramento do assalto, do sequestro, do roubo. Dá o grande livramento, Pai, da criminalidade. E eu quero te pedir pelo nosso país, Pai. Eu quero te pedir pelo nosso país. Quanto à injustiça, Pai.
quanto à injustiça desse presidente, quanto à injustiça do Moraes, que prende pessoas inocentes, pessoas, Pai querido, não levando a lei da Constituição da maneira correta. Pai querido, cobre ali o ministro Mendonça com sangue do Cordeiro e as demais pessoas, o Nicola, cobre com teu sangue a Damares, cobre com teu sangue aquelas que estão ali, Pai, aleluias, buscando ao Senhor e querendo justiça, e o Senhor é justiça, Pai. A tua palavra diz que o soberbo o Senhor conhece de longe. Então visita esse presidente, as demais pessoas, visita, Pai querido, o Moraes, a família dele e outras pessoas. Liberta, Pai querido, salve e cura antes que eles provoquem um suicídio. Aleluias, quando a casa cair. Pai, toma nas tuas mãos. Socorre, não deixa nós cair na mão do comunismo, Pai. Usa de misericórdia e compaixão para com nós, o povo brasileiro. Em nome de Jesus eu oro, agradecido, confiante no grande livramento dessa eleição próxima que vai vir, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Um beijo no coração do amigo pastor Leôncio Gama e um ótimo domingo e final de semana.